Boa noite, alunos, tudo bem? Vamos lá então, dando continuidade à personalidade e suas alterações. Na aula passada nós falamos o que é a personalidade e que a psicologia científica ela tem que evitar os juízos de valor entre a personalidade sendo boa ou sendo ruim. Ou seja, a psicologia científica entende a personalidade como as características pessoais que diferenciam os indivíduos em vários aspectos, no aspecto emocional, os aspectos comportamentais, os aspectos sociais, em interação com o meio ambiente, interação com situações específicas. Então hoje nós vamos falar de 4 principais abordagens que tentam explicar então como se dá o funcionamento da personalidade. Nós vamos falar da psicanálise, nós vamos falar do behaviorismo, depois nós vamos falar do cognitivismo e depois do humanismo, ok? Vamos lá então. Abordagens teóricas da personalidade. O objetivo das abordagens teóricas da personalidade é sintetizar os muitos processos que influenciam as interações do indivíduo com os ambientes físico e social, biologia, desenvolvimento, aprendizagem, pensamento, emoção, motivação e interação social, em uma abordagem que integre a pessoa em sua totalidade. Assim, examinaremos 4 abordagens teóricas que dominaram a psicologia da personalidade no século XX. As abordagens psicanalítica, behaviorista, humanista e cognitiva. A primeira abordagem que nós veremos é a abordagem psicanalítica, que é uma das abordagens assim, mais conhecidas em relação às contribuições para o desenvolvimento humano, as contribuições para a compreensão do homem e para a compreensão, então, de fatores relacionados à personalidade, como que é estruturada a personalidade, como se dá essa interação entre personalidade e características do ambiente. Freud comparou a mente humana a um iceberg. A pequena porção que aparece acima da superfície da água é considerada, então, o consciente, que são os conteúdos que a gente consegue acessar com muita facilidade. São os nossos pensamentos correntes, os nossos conteúdos facilmente acessíveis. O pré-consciente seria todas as informações que no momento não estão acessíveis, porém que a gente pode resgatá-la na nossa consciência. Porém, por exemplo, se alguém pergunta para a gente assim, qual que é o nome do seu bisavô? Talvez no momento a gente não vai saber de imediato, só que se a gente se esforçar um pouquinho para lembrar, a gente pode trazer esse conteúdo à tona. Esse é o pré-consciente. Alguém pode perguntar também, qual que é o nome do presidente dos Estados Unidos? Pode ser que algumas pessoas não saibam de imediato, mas com um simples pensamento, ela consegue lembrar e verbalizar isso. Esse é o nosso pré-consciente. São as informações, os conteúdos que não estão acessíveis à consciência, porém que podem ser acessíveis mediante o pensamento, de acordo com a nossa memória. E o inconsciente seria a maior parte do iceberg, que fica abaixo da superfície da água. O inconsciente seria um depósito de impulsos, de desejos e memórias que são inacessíveis e que afetam diretamente nossos pensamentos e nossos comportamentos e nossas ações. Então, Freud estruturou a personalidade de acordo com consciente, pré-consciente e inconsciente. Só que isso, por si só, a questão de estruturar a personalidade como conteúdo consciente, pré-consciente e inconsciente, não favorecia a questão dessa abordagem teórica que busca fundamentar melhor os seus estudos científicos. Então, a estrutura da personalidade, Freud desenvolveu um modelo estrutural que divide a personalidade em 3 grandes sistemas que interagem para governar o comportamento humano: o id, o ego e o superego. O id seria a parte mais primitiva das pessoas, diz respeito àqueles impulsos biológicos, que consistem em impulsos de necessidade de comer, de beber, de eliminar resíduos, de evitar a dor, de obter prazer sexual, enfim. O ego é essencialmente o executivo da personalidade. O id, então, são todos os impulsos biológicos que não consideram as consequências indesejáveis que possam acontecer.
é a necessidade inconsciente da satisfação de alguns impulsos de diferentes aspectos, porém sem considerar se eles são certos, se são errados, se vão ser aceitos pelas pessoas, se vão ser desaprovados por parte das pessoas. O ego é essencialmente o executivo da personalidade, né? Consiste dos impulsos, então, do id, que serão satisfeitos e de que maneira. Ou seja, o ego ele é o executivo da personalidade no sentido de que ele decide quais impulsos do id serão satisfeitos e de que maneira. Um exemplo. A criança sente fome, porém ela sabe que ela precisa que alguém forneça um alimento para ela. A criança sente a necessidade de eliminar resíduos, porém ela sabe que ela tem que esperar a hora de ir ao banheiro. Então o ego ela faz essa regulação, essa mediação entre os impulsos do id, né, e do que seria de acordo com a nossa realidade, com a nossa cultura ou socialmente aceito. O superego julga se as ações são certas ou erradas. De modo geral, o superego é a representação internalizada dos valores e da cultura em que a gente está envolvido. Ou seja, geralmente, a questão do superego ela é modelada e desenvolvida através das recompensas e punições que a criança sofre na sua infância. Os pais deixam claro o que é certo, o que é errado, e assim vai se formando e desenvolvendo o superego, que na verdade é aquele que faz a mediação entre as nossas ações. Será o que eu quero fazer agora? O que eu vou fazer é certo, é errado, é aceito pelas pessoas, é aceito socialmente? Enfim, o superego faz essa, vamos dizer assim, essa análise, né? E ele se desenvolve em resposta, então, às recompensas e punições que a gente pode passar durante a nossa infância. Bom, então nós acabamos de falar então, de como se dá o desenvolvimento da personalidade para a psicanálise. O desenvolvimento da personalidade para a psicanálise se dá através do id, do ego e do superego, que representa algumas fases do desenvolvimento que a criança passa durante os primeiros anos de vida. E esses primeiros anos de vida, então, e essas fases em que a criança passa, vão ser fundamentais para a formação, para a estruturação, para o desenvolvimento da sua personalidade e vai influenciar todo o comportamento posterior daí na adolescência e na vida adulta. Não vamos entrar agora nas fases que o Freud denominou como fases do desenvolvimento psicossexual, que é a fase oral, a fase fálica, a fase anal, né, o período de latência. Nós não vamos entrar agora, não vamos aprofundar nessas fases, porque o que realmente nos interessa é saber como que a psicanálise entende a personalidade. E a psicanálise, então, entende a personalidade como aspectos inconscientes, conscientes e pré-conscientes que atuam junto aí na formação, no desenvolvimento e na aquisição de novos conhecimentos e novos conceitos. E que as fases, então, do desenvolvimento infantil, os primeiros 5 anos de vida, por exemplo, são fundamentais para estruturar para o desenvolvimento da nossa personalidade. Vamos falar agora da abordagem behaviorista. Como que os behavioristas, né, o behaviorismo de Skinner, compreende a personalidade, que são aquelas características pessoais, então, que nos diferencia de outras pessoas. Vamos lá, então. A abordagem behaviorista enfatiza a importância dos determinantes ambientais ou situacionais do comportamento. O comportamento é resultado da contínua interação entre variáveis pessoais e ambientais. Lembra que eu falei para vocês lá no início das nossas aulas em que o comportamento não ocorre de maneira isolada? A gente sempre está presente num contexto e que esse contexto pode ser um lugar, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação específica, pode ser uma hora do dia. E esse contexto, de certa forma, influencia as nossas respostas comportamentais ou a maneira como a gente vai reagir. E quando a gente reage, quando a gente se comporta, isso produz uma consequência, um efeito, né? E essa consequência retroage sobre o comportamento, aumentando a probabilidade de resposta ou diminuindo a probabilidade da gente se comportar de uma mesma maneira em situações parecidas futuramente. As condições ambientais moldam o comportamento através da aprendizagem. O comportamento da pessoa, por vez, molda o ambiente. Por quê? Assim como o ambiente pode alterar e influenciar respostas por parte do indivíduo, o indivíduo também, mediante o seu comportamento, pode alterar variáveis do ambiente. Para prever o comportamento, então, o Bandura falou que precisamos saber como as características do indivíduo interagem
com aquelas da situação específica do contexto ambiental, do contexto social. Ou seja, o comportamento está em constante interação com o meio ambiente. E a personalidade, então, que são os nossos traços pessoais, características comportamentais, interagem, né, com a questão das nossas experiências, modelando o nosso comportamento. E assim vão se formando, vai desenvolvendo a nossa personalidade, que é o nosso jeitinho próprio de ser, o nosso jeito de agir frente a diversas situações, né? Até porque a personalidade é isso, não tem como a gente avaliar a personalidade, né, sem a gente observar a maneira que o indivíduo, que as pessoas reagem e agem diante de diferentes situações ou pessoas. Tá bom? Então a abordagem behaviorista vai enfatizar então o papel do desenvolvimento da personalidade, do desenvolvimento do comportamento humano, né, em relação ao ambiente. E que o ambiente então é responsável por modelar, por desenvolver, por fazer com que a gente aprenda e desenvolva novos repertórios comportamentais, novas respostas mais adaptativas para lidar com diferentes situações do meio. Bom, vamos ver agora a abordagem humanista de Carl Rogers. O conceito central da teoria da personalidade de Carl Rogers é o self, que ele denominou de autoconceito. O self de Carl Rogers diz respeito ao eu real. O que é isso? Consiste em todas as ideias, percepções e valores que caracterizam o eu, ou seja, qual que é o meu autoconceito, qual que é a minha percepção que eu tenho em relação a mim mesmo, né? Inclui a percepção do que sou, do que eu posso fazer. Então, segundo Rogers, o indivíduo ele avalia toda a experiência que ele tem em relação ao seu autoconceito, ou seja, a percepção que ele tem sobre ele mesmo. Um exemplo disso é a questão de que pessoas que se consideram mais fortes emocionalmente, mais competentes, elas vão agir de uma maneira diferente em situações novas, em desafios novos, por exemplo, de pessoas que se consideram fracas, pessoas que têm baixa autoestima, que não se consideram competentes e seguras emocionalmente. Então, a questão do autoconceito está extremamente ligado à maneira como eu vou agir frente a determinadas situações. Como age uma pessoa que tem autoestima quando ela se depara com um desafio, com uma situação, com um problema novo? Ela enfrenta o problema, ela vai em frente à solução para trazer resultados para ela. Uma pessoa que tem baixa autoestima, quando se depara com uma situação nova, com um problema novo, dificilmente ela vai enfrentar esse problema, essa dificuldade. Na maioria das vezes, ela vai emitir comportamentos de fuga ou se esquivar. Rogers também sugeriu que cada um de nós tem um self ideal, que é a nossa ideia do tipo de pessoa que a gente gostaria de ser. Assim, quanto mais próximo o self ideal está do self real, mais realizada e feliz a pessoa vai se tornar. Carl Rogers acreditava que as pessoas possuem uma tendência inata para o crescimento, maturidade e mudança positiva, que é a tendência de realização. E essa tendência, então, de realização, ela diz respeito ao nosso autoconceito, a percepção que eu tenho sobre o eu mesmo, né? E sobre o eu que eu gostaria de ser. Então, quanto mais próximo o eu self real se aproxima do self ideal, que é o eu que eu gostaria de ser, mais feliz, mais produtiva, mais satisfeita a pessoa e realizada a pessoa vai ser. Então, o Carl Rogers também ele falava da importância que é a questão de desenvolver o autoconceito nas crianças através do quê? Do acolhimento, né, das recompensas positivas, da valorização de atitudes, para que sejam evitadas punições, né, e repressões que podem atrapalhar aí nessa questão do desenvolvimento do autoconceito, da autopercepção do eu mesmo, né, da formação do caráter. Bom, e por fim vamos falar então da abordagem cognitiva. Para o teórico cognitivo, as diferenças de personalidade provêm de diferenças no modo como os indivíduos representam mentalmente a informação. Essas representações são chamadas de estruturas cognitivas. Quando a pessoa então se depara com uma situação nova, desde a infância até a idade adulta, ela sintetiza aquela informação de acordo com estruturas já formadas de situações que já lhe ocorreram, que ela já passou no passado ou que de alguma maneira ela consegue estabelecer relações através da lembrança, através da memória cognitiva. E assim ela consegue se adaptar a situações novas e adquirir então novos conhecimentos com base em estruturas
já formadas e a maneira como ela vai avaliar aquela situação mentalmente, né? Então, essas representações são chamadas de estruturas cognitivas, em que ele dividiu, né, em que os teóricos cognitivistas dividiram entre construtos pessoais e autoesquema. Os construtos pessoais são as dimensões que os próprios indivíduos utilizam para interpretar seus mundos sociais e a si mesmo. Segundo Kelly, os construtos pessoais assumem uma forma em que há somente duas alternativas. Uma nova pessoa que conhecemos é simpática ou hostil, inteligente ou tola, ou divertida ou desinteressante. Então, duas pessoas que estão conhecendo uma mesma pessoa, uma delas pode considerar que aquela pessoa é interessante, é simpática, e outra pode considerar que aquela pessoa é tola, né, que é desinteressante, com base nas estruturas cognitivas, na formação que cada um tem em relação às memórias, essas percepções de como foi estruturadas no passado ou mediante algumas situações, experiências já vivenciadas. O autoesquema é uma estrutura cognitiva que nos ajuda a perceber, organizar, processar e utilizar a informação. Assim, as diferenças nos autoesquemas produzem diferenças de comportamentos. Uma pessoa cujo autoesquema inclui, por exemplo, uma boa condição física, tenderá a se exercitar regularmente. Ou seja, porque é isso, a questão de ter uma boa condição física, de se exercitar regularmente, diz respeito a algo que tem significado para a vida dela. Quando a gente fala em algo que tem significado para as nossas vidas, os valores, por exemplo, que a gente toma para nós mesmos, que a gente internaliza como sendo certo, como sendo errado, como fazendo bem ou como fazendo mal, vai formando então as nossas estruturas cognitivas e os nossos autoesquemas, né? Então as situações que a gente vivencia, a gente sempre avalia as situações como sendo boa, como sendo ruim, mas principalmente na abordagem cognitiva, a personalidade, ela faz uma relação entre essas situações novas, esses conhecimentos que a gente pode adquirir, novos, em relação a estruturas já formadas anteriormente, nos nossos processos cognitivos, nas nossas cognições, a nossa maneira de pensar e agir em relação às diferentes demandas no nosso meio. Então, concluindo a aula de hoje sobre personalidade, sobre as abordagens teóricas da personalidade, é importante a gente fazer algumas considerações finais sobre esse tema que é de extrema importância. Vamos lá, então. A psicologia da personalidade é a área que estuda e procura explicar as particularidades humanas que influenciam o comportamento. A personalidade, então, pode ser definida como o conjunto de características que determinam os padrões pessoais e sociais de uma pessoa. Sua formação é um processo gradual, complexo e único a cada indivíduo. Então nós vemos que apesar de que algumas teorias têm como fatores central aspectos conscientes e da experiência, e outras têm como aspectos centrais na formação da personalidade aspectos inconscientes, todas conseguem entender e absorver bem a importância do meio na aquisição, no desenvolvimento de novas habilidades, né? Na questão da hereditariedade, do aparelho biológico, né? Do meio social, né? Em relação à interação com as nossas características pessoais, e assim vai formando alguns traços característicos de cada pessoa. No senso comum, o termo personalidade é usado para descrever características marcantes de uma pessoa. Como essa pessoa é? Essa pessoa é extrovertida, ou aquela menina é tímida, e etc. Porém, o conceito de personalidade está relacionado às mudanças de habilidades, atitudes, crenças, emoções, desejos e ao modo constante e particular do indivíduo perceber, pensar, sentir e agir, além da interferência de fatores culturais e sociais que influenciam nessas características. Bom, pessoal, então hoje nós vimos sobre as 4 principais abordagens da personalidade: a psicanálise, o behaviorismo, o humanismo e o cognitivismo. Todas elas atribuem a si mesmo o status de ciência, todas elas têm sua contribuição, seus métodos e técnicas próprias para a coleta de dados em relação aos traços pessoais que diferenciam indivíduos de um mesmo grupo, ou pertencentes ao mesmo grupo, por exemplo. Pessoal, lembrando, a bibliografia foi passada para vocês na aula anterior, então vão na biblioteca, acessem os livros, façam uma leitura mais detalhada, mais a fundo sobre o tema que a gente está abordando aqui, para vocês mesmos
e tirarem dúvidas. Mas vocês também têm aí o canal que a gente pode estabelecer para tirar dúvidas, vocês darem sugestões. E lembrando que vocês precisam participar, né, para que não sejam computadas faltas, por exemplo. Então vamos participar, vamos acessar os livros na biblioteca, vamos entender e aprofundar nesses temas que a gente está abordando durante o semestre. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.